Olá pessoal, estamos aí de novo, né? Com mais um vídeo, né? Estamos aí, vamos mais uma parte. Norbert, isso deu para ler, Norbert Bros, um professor de história da igreja confirma que Constantino nunca foi realmente um cristão convertido. Constantino não experimentou qualquer conversão. Não há sinais de uma mudança de fé nele. Ele nunca disse que se converteu a outro Deus, senão o Deus Sol, né? Sol Invictus, né? No momento em que se voltou para o cristianismo, ele adorava o Sol Invictus, o vitorioso Deus Sol. Quem é esse vitorioso Deus Sol que era o rei das batalhas? Nimrod, Mitra, é o mesmo. Uma breve história da igreja primitiva. Está em inglês ali, né? E continuando, acerca do Concílio de Nicéia, a Enciclopédia Britânica declarou o próprio Constantino o presidiu ativamente orientando as decisões pessoais por propôs a fórmula fundamental para expressar a relação de Cristo com Deus no credo emitido pelo a única expressão. Assinaram o credo, embora muitos deles contra gosto, tá nesse livro britânico, né, do século que fala sobre Constantino, né? Vamos lá. Com a aprovação do imperador, o concílio rejeitou pontos de vistas minoritários de Arion, e não tendo nada definido para substituí-lo, aprovou visão de Atanásio. Também opiniões de uma minoria. A igreja foi deixada numa posição difícil quanto ao apoiar oficial daquele ponto em diante em uma decisão tomada em Nicéia para endossar a crença, apoiar apenas pela minoria dos participantes. Agora o terreno para aceitação oficial da Trindade estava preparado, mas, como se vê, levou mais de 3 séculos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo para este ensino antibíblico surgir. A decisão de Nicéia não pôs fim ao debate do concílio. O concílio de Nicéia não acabou com a
controvérsias. Karen Armstrong explica: Atanásio conseguiu impor sua teoria aos bispos com o imperador e seus encalços. A demonstração do concordância agradou a Constantino, que não compreendia as questões teológicas, mas a verdade não havia unidade de Nicéia. Depois do concílio, os bispos continuaram a ensinar como antes, e a crise ariana continuou por mais 70 anos. Ariano e seus seguidores lutaram, conseguiram recuperar os favores imperiais. Atanásio foi exilado pelo menos 5 vezes e foi muito difícil fazer valer seu credo. Tá nesse livro aí, tá, gente? Eu vou muito sobre a Bíblia, mas eu gosto da história. E eu juntando os dois fica bem melhor, né? A história e a Bíblia. Às vezes as divergências em curso eram violentas, sangrentas, sobre as consequências do Concílio de Nicéia. A história de Will, sei lá, não sei. É mais ou menos isso o nome dele. Escreveu, provavelmente, mas cristãos foram massacrados por cristãos nestes 2 anos, de 342 a 343, do que em todas as perseguições de cristão pelos pagãos na história de Roma. É a Era da Fé, de 1950, página 8. É o livro, né, gente? Com a crueldade, entanto, reivindicava ser cristão. Muitos crentes lutaram, mataram uns aos outros por causa dos seus pontos de vista diferentes sobre Deus. A respeito da década seguinte, o professor Arnold Brown cita anteriormente, escreveu: esta em meados décadas desses séculos 340 a 380, a história da doutrina parecer mais com a história de tribunais de intrigas entre igrejas e de conflitos sociais. As doutrinas centrais elaboradas nelas neste período frequente parece ter sido apresentada através de intrigas ou pela violência popular, e não é comum acordo da cristandade guiada pelo Espírito de Deus, né? Tá Espírito Santo aqui, né? Os debates
desvia seu foco para a natureza do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né? Então, desacordo passaram a centrar-se em torno de outra questão, é a natureza do Espírito Santo. A este respeito, declaração divulgada no Concílio de Nicéia simplesmente disse: cremos no Espírito Santo. Isso parece ter sido adicionado ao credo de Atanásio em uma reflexão posterior, escreve Karen Armstrong. As pessoas estavam confusas sobre o Espírito Santo. Era simplesmente um sinônimo de Deus, ou era algo a mais? E a gente já falou sobre o Espírito de Deus, né, gente? O professor, tá o nome dele ali, tá difícil para mim ler, também cita anteriormente, escreveu na segunda metade do século IV, 3 teólogos da província da Capadócia, do leste da Ásia Menor, hoje Turquia Central, deram forma definitiva à doutrina da Trindade. Está na página 65 desse livro dele. Eles propuseram uma ideia que foi um passo além da visão de Atanásio, que Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né? Que está na Bíblia, que não é a Trindade aí, eram coiguais. Já pensou? Que absurdo! Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Como é que são coiguais? E juntos em um único ser, mas também distinto entre si. Gente, não tem cabimento uma situação dessa. Existe só um Deus. O Deus Pai, o Filho, que foi enviado para salvar os pecadores, para tirar o pecado do mundo, o pecado dos pecadores, dos seres humanos. Este homem, Basílio, bispo de Cesareia, seu irmão Gregório, bispo de Nissa, e Gregória de Nazianzo, era todo treinado na filosofia grega. Armstrong, página 113, né? A qual, sem dúvida, afetará sua perspectivas e crenças. Veja a influência da filosofia grega sobre a doutrina da Trindade. Na opinião deste homem, explica Karen Armstrong, a Trindade só faz sentido como um aspecto mística ou espiritual. Não,
como uma fórmula lógica ou intelectual, mas um paradigma imaginário que conduz à razão de Gregório de Nazianzo. Deixa isto claro quando explica que a contemplação de 3 em 1 induzia a uma emoção profunda e avassaladora que confundia pensamentos claros e intelectuais. Gente, essa trindade aí está formada até na igreja que dos primitivos lá, do Tiago White, de Ellen G. White e vários outros. A igreja que começou lá na época a se congregar, os adventistas, os adventistas do 7º dia, que guardavam o sábado, guardavam os mandamentos, mas acreditava só em um Deus, o único Deus. Não tem outro Deus, não existe outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Só existe o único e o seu Filho Jesus Cristo, que é coeterno com o nosso Deus, é o nosso Salvador Jesus Cristo. Vou só mais um pouco aqui e vou parar. Mal consigo conceber quando sou iluminado pelo esplendor dos 3 é mal. Chega a distinguir os 3 quando sou levado de volta para o 1. Quando eu penso em qualquer um dos 3, penso dele como um todo. Não consigo visualizar, mas pois a maior dos que eu estou pensando, não entendo. Está na página 140 do livro do Karen Armstrong. É isso, né? Não é de admirar que, como Armstrong concluiu, para muitos cristãos ocidentais, a Trindade é simplesmente incompreensível. Por que é incompreensível? Eu posso aqui continuar batendo, mas já está lá, não tem jeito. Não terás outros deuses diante de mim. Um coeterno é o nosso Salvador, que se tornou Filho de Deus. É o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Tem Deus e o seu Filho. E quando Tito chegou e disse: Ô mestre, o senhor está indo embora, e nós? Ele disse: estou indo ao meu Pai e vosso Pai. E por ele ter se tornado um humano divino, ou divino humano, ele nos fez também filhos de Deus. Basta nós seguirmos passos do nosso único e verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. E não tem nenhum mediador fora Jesus Cristo. Não tem padre, não tem papa, não tem pastor, não tem ninguém. Eu sigo os passos de Jesus
Cristo, o meu único e verdadeiro Salvador enviado pelo meu Deus. E este é o meu desejo e minha oração, e que nós continuamos buscando os caminhos do nosso Salvador Jesus Cristo, seguir seus passos. E para terminar, vamos fazer uma oração para agradecer pela bondade de Deus de nos amar tanto, de dar o seu próprio Filho para morrer em nossos lugares. Amado Deus que está no céu, mais uma vez estou aqui levando a sua mensagem para a sua honra e sua glória, Pai. Estou aqui mais uma vez pedindo sabedoria para que eu consiga passar de maneira bem clara para as pessoas, aquelas pessoas que verem, que escutarem essas palavras, que consiga seguir os passos do seu Filho amado, que carregou o pecado de toda a humanidade. Eu agradeço, meu Deus, por ter me dado mais esse privilégio de estar aqui mais uma vez. Me deu a liberdade de escolha, me deu livre-arbítrio para escolher o que eu queria da minha vida. E eu tinha que passar por onde eu passei para hoje estar aqui buscando estar no caminho do meu único e verdadeiro Salvador Jesus Cristo. Por isso eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E na próxima semana a gente volta com algum outro assunto que Deus permitir eu falar. Que Deus fique com todos. Amém.